Olá pessoal, vamos assistir aqui a do Pobre Show, o Carlos Wizard. Coisa com você. Você está montando o teu negócio, tem uma força da gravidade que te segura no chão. Você tem que vencer. E último caso, gente, e aqui eu vou ser bem transparente com você. Não importa se você vai vender água, se você vai vender paçoquinha, se você vai vender educação, perfume, chocolate, o que for, você tem que ter o foco nas vendas. Isso é verdade, a maioria das pessoas tem um foco só na criação do produto, mas não tem um foco nas vendas. Aí o produto fica estagnado. Quem não sabe vender, quem não gosta de vender, quem não tem afinidade com vendas, não vai vencer em negócio nenhum. E eu descobri que milionários adoram vender. Então faço a pergunta para você agora, meu amigo e minha amiga. Você gosta de vender? Você adora vender? Você vende com excelência, com alegria, com satisfação? Parabéns, você está no caminho do sucesso. É isso aí. As pessoas têm que. É porque vender é contra-intuitivo. Eu aprendi isso, entendeu? Muitas das vezes vender é passar por frustrações, passar por não, é passar por preconceito. Ah, eu sou vendedor. As pessoas falam, nossa, ali ó, não venceu na vida. Então, vender não é só um ato de resiliência para com o cliente, mas sim também uma resiliência para com a sociedade. Se isso daqui não faz parte do seu íntimo, do seu perfil, esquece empreendedorismo. Empreendedorismo não é para você. Para o cara que quer abrir um... Exato, exato. Tem muitos amigos meus que falam assim, mas ligação, ligar para cliente. Pô, você acha que eu gosto de estar ligando para cliente? Não gosto, cara, mas é algo que tem que ser feito, entendeu? Porque se a gente for pautar pelas coisas que a gente gosta, a gente não faz nada. Se a gente for fazer só as coisas que a gente acha prazeroso, a gente vai ficar sentado na cama o tempo todo. Então, eu acredito que vender nunca vai ser bom. O processo de vender, a venda em si é bom, né? O ato da pessoa vender é perfeito. Comprar também é bom, mas vender nunca vai ser algo bom. Sempre vai ser algo sofrido, que gera um atrito. É como se você tivesse tentando pegar uma pedra e tentando afundar dentro de uma areia. Gera uma certa resistência, gera um certo atrito, uma certa força, mas é algo que tem que ser feito. Uma franquia, ou melhor, para o cara que quer criar uma franquia, ele tem que ter um método muito bom, uns processos padronizados. Ele tem que largar o osso também, né? Tem gente que não quer largar o osso nunca, né? Ele tem que saber fazer isso. E aí existe a possibilidade dele começar a montar 2 unidades, 3, 4... uma pessoa que a gente conversou aqui também tem uma história muito legal, é a Cleusa Maria da Sodier. Ela também começou fazendo bolo e tem uma franquia enorme. Agora, ir para a pessoa que... Beleza, Duda, eu tô com uma grana aqui, eu quero ter uma franquia de alguma coisa. Quais dicas você daria? Porque recentemente teve umas polêmicas aí na internet sobre uma rede de franquia bem conhecida da área de doces aí, mas muito... Franquia da área de doce? Conhecida? Ah, sim, entendi. A pessoa que tem franquia é o franqueado, é isso? Isso. Tá. Mas ela só pode comprar da fábrica da franqueadora. Franqueado falando que o pessoal arranca o couro, o cara tem que trabalhar que nem uma besta, tem que mandar trocentas mil taxa e sobra uma merreca. Como você orientaria uma pessoa que, beleza, Duda, eu tenho aqui 100 mil, tenho 500 mil, tenho 1 milhão. O que eu olho se eu quiser montar um negócio e abrir uma franquia de algum negócio aí que seja? Ótima pergunta. Primeiro lugar, gente. Acho que em primeiro lugar é mercado endereçável, se realmente tem demanda para aquilo. Segundo, se a franqueadora fornece uma estrutura, não só de infraestrutura, mas também uma estrutura de administração, de gerenciamento, de estoque, entendeu? De fornecedores, e também de um treinamento para a área comercial, para a área operacional, para a área de gestão, tudo isso também.
Se você está pensando em abrir uma franquia, existem alguns pré-requisitos. Sabe qual que é o primeiro? Ter uma afinidade com aquele setor, com aquela área, com aquele produto ou com aquele serviço. Se não tiver esse match, se não tiver esse casamento, não tiver essa identificação, não adianta você abrir a melhor franquia do mundo, porque não vai dar certo. Ou seja, aquilo ali vai passar a ser um peso para você. Aquilo ali vai passar a ser um tormento para você. Eu posso dizer para você que as pessoas que mais vencem na área que eu estou envolvido atualmente na educação são aquelas pessoas que têm o coração, têm a paixão no setor. Em uma chamada de vídeo que teve lá, o Wizard explicando lá sobre algumas questões, eu cheguei a entrar numa videoconferência e a gente chegou a conversar um pouquinho, foi bem pouco mesmo. Ele pediu para eu fazer uma oração lá, eu fiz uma oração e ele falou: Ezequias, você é da onde? Eu falei: Santo Estevão. Meu filho foi fazer uma obra missionária aí também, tal, da Bahia. Eu conheço um franqueador aqui no Brasil que ele colocou uma cláusula no seu contrato de franquia, Duda. O franqueado meu vai precisar estar 8 horas da manhã na loja e fechar às 8 horas da noite, só que esse período todo ele precisa passar na loja. Caramba, meu. Eu achei que o cara foi ousado. Nossa. Mas o que ele disse? Que na prática dele, na experiência dele, aquele franqueado que está presente são as lojas que têm o melhor performance na rede. Então, às vezes, lamentavelmente, a pessoa monta uma franquia de qualquer setor, de qualquer área, coloca lá... É que elas pensam que hoje montar franquia é como se fosse uma renda fixa, entendeu? Coloca lá os funcionários, coloca lá os equipamentos, coloca lá as mercadorias e pronto, cruza os braços e vai viajar para os Estados Unidos esperando que aquilo ali venha lucrar. E, na verdade, o investimento em franquia não é uma renda fixa, pessoal. É um negócio. Então, por ser um negócio, é aquela famosa história. O olho do dono do boi engorda o boi. Então, tem que estar presente, tem que ter afinidade e tem que fazer o negócio acontecer, entendeu? Eu percebo também muitas das vezes que a pessoa que vai comprar uma franquia pensa que a franqueadora tem a obrigação de fazer a lucratividade da franquia acontecer. Não. A franqueadora ela tem a obrigação de fornecer para você uma metodologia que funciona, processos eficiente, gestão, conhecimento e treinamento. Agora, o fazer, o agir tem que ser da pessoa, entendeu? Eu percebo hoje que no Brasil, comprar-se uma franquia é como se fosse assim: eu tenho ali 500 mil reais, tenho ali 1 milhão e eu quero aplicar para ver o rendimento desse 1 milhão. E ele vai e monta uma franquia. E sabendo que a franquia é como qualquer outra empresa, pessoal. A única coisa é que na franquia tem um nome, entendeu? Mas como qualquer outra empresa, você tem que estar ali, você tem que vender, você tem que motivar o time, você tem que engajar, tem que pegar para fazer acontecer. Uma equipe para trabalhar e ele só aparece lá para limpar o caixa. Tá. Então, ele não tem a visão, ele não tem acompanhamento, a satisfação do cliente, não tem relacionamento, fica tudo terceirizado. Pode ser a melhor franquia, não vai dar certo. Então, aquele ditado popular, que é o olho do dono que faz o boizinho engordar. Caraca, eu falei isso agora. Na franquia, é isso mesmo. Então, primeiro pré-requisito, você precisa ter essa afinidade. Segundo, você precisa, já falei, né, que a dedicação total para o negócio. Automaticamente não vai acontecer. Pelo menos por alguns meses ou anos. Porque chega uma hora que o cara não precisa mais estar lá das 8 às 8, né? Vamos dizer o seguinte, Duda. Ele precisa vencer a fase do crescimento. Do ponto de equilíbrio. Do amadurecimento. Porque o negócio que você abre, não importa o que seja, e o setor e franquia ou não. Você vai passar 1 ano ou 2 dentro ali da tua margem, tentando sobreviver. Depois que você venceu essa margem de equilíbrio, você passa a ter um pouco mais de conforto. Mas mesmo assim, você não está faturando para sobrar grana. Então eu diria, depois de 5 anos, cara, você vai ter uma liberdade. É mesmo? É. O ponto de equilíbrio, que tem uns termos, não tem em inglês, eu acho que é quando o cara recupera o dinheiro que ele investiu, né? Como que funciona isso? Então, break-even point. Break-even, né? Break-even point é quando finalmente a receita que você está tendo
ela bate com as despesas. E daí o retorno é quando você conseguiu recuperar o valor investido e você já está então com o negócio montado, mas recuperou aquela grana Tá que no você zero a colocou zero. na frente. Então break-even é quanto? O lucro mensal já supera a despesa mensal. Não supera, ele iguala. Break-even point. Isso. E o retorno é tipo assim, eu investi 300 mil para montar uma franquia, depois de 2 anos eu já fiz lucro de 300 mil, então já O negócio se se pagou. perpetua. Exatamente. Tá. Então, voltando aqui, gente. Afinidade, dedicação total. Terceiro, você tem que ter essa reserva financeira. Capital de giro. Não importa se é 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 meses, 2 anos, desculpe. É para você manter o negócio. Porque às vezes a pessoa iludida, né, de forma até inocente, ela pensa que montou um negócio hoje e amanhã vai ter uma fila de clientes na porta Não, pior que não. para consumir o. E já aconteceu isso comigo, hein? Teve um dia que eu fui montar uma escola de programação. E eu sabia não, ainda eu sei programar jogos. E aí nessa época, em um mês ali tentei montar uma escola aqui na minha cidade. Eu pensava que no primeiro mês que eu abrisse, no primeiro dia, teria uma fila de pessoas, né, para comprar. E não teve isso, eu não fiz nenhum processo de captação. Fiz assim, algo bem passivo. Fui em algumas escolas, até um pouco estratégico. Fui em algumas escolas entregar um panfleto. O nome da empresa chamada era Kias Game. Era uma escola de programação de jogos. A gente ensinava as pessoas a estar programando jogos. E tive 4 alunos. Foi 4 alunos? 1, 2, 3, 4. Tinha 4, 5 alunos. Mas não se sustentava, né? Porque a mensalidade era muito barata. Tipo, era R$59. Acho que em torno disso, entendeu? Então, assim, isso é interessante. Você tem que ter capital de giro para quê? Para sustentar a empresa durante os primeiros 6 meses, porque nos primeiros 6 meses você está entrando no mercado, ninguém está te conhecendo, ninguém sabe quem é você, entendeu? Você não sabe como captar direito o cliente. Então, até você pegar tração, essa é a palavra, até você pegar tração e pegar ali uma boa clientela, demora-se um tempo. E esse tempo, quando passa, as contas chegam. Então, ter uma reserva é para poder pagar essas contas enquanto está chegando, até você, de fato, ter os clientes que vão estar ajudando você a faturar mais. Produto e serviço. Não é assim, gente. Nunca foi, nunca será. Então, existe todo um programa, Só isso é verdade, hein? Nunca foi, nunca será. processo de você. A minha empresa mesmo, hoje, a gente está num processo de tentar chegar no... Não é tentar, porque ainda não tem custos muito altos, então não é tentar chegar a um break-even. Mas o faturamento dos primeiros 10 mil, os primeiros 50 mil é um desafio muito grande, entendeu? Eu acho que faturar 10 mil reais é mais difícil do que quando você estiver faturando 50, você faturar 100. É muito mais difícil. É muito mais difícil você sair do 0 aos 10 do que sair dos 50 aos 100. Você vencer a inércia. Fala aí no mundo corporativo que a espaçonave gasta mais energia para romper a força da gravidade, ir até o espaço, do que o período que ela fica rodando em volta do planeta e voltar à Terra. Então, mesma coisa com você. Você está montando o seu negócio, tem uma força da gravidade que te segura no chão. Total. Ainda mais nos primeiros meses, entendeu? Parece que é uma luta entre você desistir e você tentar mais um pouco. Você tem que vencer. E último caso, gente, e aqui eu vou ser bem transparente com você. Não importa se você vai vender água, se você vai vender paçoquinha, Tem que aprender a vender. se você vai vender educação, 70% do tempo do empresário tem que se preocupar em vendas. perfume, chocolate, o que for, você tem que ter o foco nas vendas. Quem não sabe vender, quem não gosta de vender, quem não tem afinidade com vendas, não vai vencer em negócio nenhum. E eu descobri que milionários adoram vender. Então faço a pergunta para você agora, meu amigo e minha amiga. Você gosta de vender? Você adora vender? Você vende com excelência, com alegria, com satisfação? Parabéns, você está no caminho do sucesso. Se isso daqui não faz parte do seu íntimo, do seu perfil, Procure uma outra coisa.
Esquece empreendedorismo. Por isso que eu falo, tem pessoas que falam assim, pô, Ezequias, mas eu não gosto de ligar, não gosto de conversar com o cliente, tá? Eu não gosto de vender, meu amigo. Então, empreender não é para você. O que eu percebo hoje é que tem algumas pessoas que gostam de tirar pedido. Ela gosta de estar confortável para empreender. Então, pessoas falam assim, ai não, mas eu acho que eu gostaria de fazer tráfego pago. Eu gostaria de tentar fazer alguns conteúdos no Instagram e ficar ali mesmo criando minha audiência. Eu falo, não, tudo bem, bacana. Eu acho isso interessante, entendeu? Toda empresa tem que ter uma presença na internet. Eu não discordo disso. Mas a gente tem que entender que isso aí faz parte da sua estratégia, e não a estratégia em si, mas faz parte da estratégia, ou é algo que você se agarra por não gostar de ligar, de não gostar de entrar em contato com o cliente. Porque, pessoal, é aquela coisa, a empresa que não gosta de ligar, como é que você vai conversar com o seu cliente? Isso não é para você. Boa. Para mim, a ligação é o núcleo das vendas. É o arroz e o feijão das vendas, é ligação, entendeu? E o que é capital inicial e capital de giro? Capital inicial é para você poder estar iniciando a sua operação no primeiro mês. É um capital inicial que tem como requisito montar a estrutura, comprar os equipamentos, arrumar a fachada, pagar o primeiro mês de aluguel, o primeiro mês de folha de pagamento. E já o capital de giro é um dinheiro que vem como um valor mensal que você consegue pagar suas despesas, folha de pagamento, pagar fornecedor, né, pagar alguns imprevistos, que você não depende ainda do dinheiro do cliente. Então é aquele dinheiro que você estimula, que você vai ter de despesa no mês, onde você deixa como uma reserva para ficar ali, pagando aquelas despesas, aqueles custos. Sabe por quê? Porque nem sempre, quando o cliente ele compra, ele vai te pagar na hora. Muitas vezes ele vai te pagar no cartão de crédito, ele vai te pagar em um cheque pré-datado. Então, algumas compras você recebe 30, 60, 90 dias. Então, já imaginou? Você faz ali uma venda de R$1.000 para você poder receber em 2 vezes. Só que você tem uma conta para poder pagar de R$1.000 esse mês. E sendo que você vai receber R$500 nesse mês e R$500 no próximo. Muitas vezes você vai acabar não conseguindo honrar com aquele compromisso. Então, capital de giro é o quê? Eu já tenho R$1.000 de reserva para poder pagar aqueles compromissos, e dependendo se eu vou receber daquele cliente agora, ou daqui um mês, ou daqui 2 ou 3 meses, entendeu? O que eu percebo é que muitas das vezes o que quebra a empresa não é vender mal. O que quebra a empresa também é vender, mas sem ter um monitoramento do fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa é a entrada e saída. Ou seja, a entrada, clientes pagando, saída, despesas e custos saindo e a empresa em si tem que pagar. Então, muitas das vezes, você tem muito mais saídas naquele mês do que entradas. Ou seja, tem muito mais contas a pagar do que dinheiro a receber. E aí, naquele mês ali, você tem que ter o capital de giro para poder vir como se fosse uma solução, uma vacina, enquanto o dinheiro do cliente não vem. Ótima pergunta. Amigão, vou falar aqui sobre escola Mr. Wiz. Quanto que você vai gastar para montar uma escola Mr. Wiz? Entre 100, 150 até 200 mil reais, dependendo do espaço que você vai ocupar. O espaço mínimo que nós temos é de 50 metros quadrados, mas dependendo, você vai precisar de um espaço maior. Então, qual que é o capital inicial? Você precisa desse valor de 100, 150, 200 mil para montar, para ter a taxa de franquia paga e você ter a casa de boneca, conforme eu costumo dizer, pronta para operar. Agora, depois que você inaugura, virou a chave, daí você tem que ter o capital de giro. O que é o capital de giro, meu amigo? É a grana que você vai precisar para manter a operação funcionando. Você tem até ela gerar lucro. Aluguel, você tem os impostos, você tem a equipe, você tem os salários, você tem a propaganda, a divulgação, tem o tráfego pago que você vai fazer para promover o teu negócio, você tem toda a operação. Então, essa grana é o capital de giro que você precisa ter
enquanto não atinge aquele break-even point. Boa. Então, uma escola entre 100 e 150 mil. Isso. Aí, quando a pessoa quer fazer... Por exemplo, Carlão, quero abrir uma franquia dessa aí aqui em Osasco. A gente paga 150 mil e vocês vão dar toda a instrução e preparo com relação a tudo? Tipo, como que a pessoa vai manjar de levar uma escola dessa adiante? Então, na verdade, vamos aqui especificar. Já estou vendo que estou vendendo uma franquia aqui pro Duda, gente. Porque eu estou sem fazer nada, estou com 150 mil sobrando aqui na poupança. Desses 150 mil, ele vai dividir esse valor da seguinte forma. Mais ou menos, aproximadamente 50 mil é a taxa de franquia. Quando eu falo taxa de franquia, é mais material didático que ele vai receber para operar o teu negócio. E 100 mil é o que você vai gastar de mobília, mesas, cadeiras, equipamentos, decoração, fachada, todo o teu programa. É caro, né? Eu achei barato 150 mil até para ter isso daí. Digamos, eu não digo que é nem caro nem barato. Ele é de acordo com o que precisa. O precisa dentro de um espaço de 50, 70 metros. Tá. E aí beleza, aí 100 mil. Aí vocês vão dar uma instrução pro franqueado, tipo, vem fazer um curso, vem entender todas as modalidades que você vai oferecer e tal. E daí, na sequência, ele passa a receber o treinamento para o novo franqueado, que geralmente é uma semana de treinamento, que vai envolver toda a parte operacional, comercial, pedagógica, produtos, serviços. Vocês ajudam o cara a saber a vender? Como recrutar pessoas melhor? Então, diariamente, temos treinamentos. E um dos treinamentos que nós damos é na área de RH, que é identificar talentos. E aqui eu tenho que abrir um parênteses, Duda. Um dos desafios maiores que nós temos no Brasil é formar pessoas. Independentemente da franquia e do setor. É encontrar mão de obra qualificada. Caramba, né? Hoje em dia, é uma tristeza, gente. Com todo respeito, com esse governo aí dando programas assistenciais a mais de 50% da população, às vezes o indivíduo prefere ficar em casa, recebendo o chequinho ali, do que ir lá trabalhar. Caramba. Infelizmente. Não, mas isso aí tem muita gente falando mesmo. Tá difícil achar gente competente para trabalhar, né? É uma realidade. E qual... Valoriza eu, hein, Duda? Oi? Valoriza eu. Não, você é meu querido. É isso aí, pessoal. Mão de obra hoje tá difícil, entendeu? É por esse motivo que eu entendo que mão de obra qualificada você não acha, você forma. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, beleza? Para mais vídeo. Tamo junto.